Eu gostaria que quem tá aí, boa noite, quem tá aí, se quiser colocar perguntas, a gente já vai esquentando. Eu separei aqui uma pauta para falar sobre como a gente pode se libertar do sofrimento emocional. Oi, tia, minha tia entrou para me prestigiar. Então, se vocês quiserem ir colocando alguma pergunta, alguma coisa, eu já vou aqui selecionando. Vamos esperar só mais um minutinho, tá? 7h05 a gente começa. A minha intenção não é que seja muito longa, mas que eu possa responder as questões ou expor os pontos que eu trouxe. Gente, escreve para mim se vocês estão me ouvindo bem, principalmente. Bom, nos formulários que foram preenchidos apareceram muitas questões relacionadas a medo, insegurança. Joia, obrigada. Ah, legal, obrigada. Então, assim, sobre insegurança, né? E então, para a gente entrar nesse tema, né, eu trago o conhecimento da inteligência emocional, de como a inteligência emocional pode ajudar a gente quando a gente quer ajuda, né? Porque é importante que a gente queira essa ajuda, que a gente queira essa transformação. Porque nada vai transformar a nossa vida a não ser a nossa própria vontade consciente. Porque a nossa vontade inconsciente, ela não quer transformar nada. A nossa vontade consciente, ela quer ficar no feed, ver série, ficar no sofazão, na rede, né? Ficar economizando energia. Então, a nossa vontade consciente, ela que nos leva a refletir sobre como a gente está se sentindo em certas situações, né? Você começar a ter percepção sobre coisas que te fazem mal, que fazem sentir mal, que fazem você ficar triste, né? Coisas que te irritam, né? Então, essas coisas a gente vai começando a ter noção disso e nós vamos fazendo escolhas de como a gente quer se relacionar com esses temas na nossa vida. Então, é muito importante, né? O primeiro elemento da inteligência emocional é a autoconsciência emocional. Então, quando você percebe o que acontece no seu corpo, porque emoção se dá no corpo, né? E o sentimento é quando a gente racionaliza essa emoção. Então, eu sinto medo e meu corpo gela. E aí eu falo, tô com medo. Então, eu senti a emoção no corpo e o sentimento aqui na mente, eu dei um nome para aquilo que eu estava sentindo. Então, conforme eu vou ficando presente em mim mesma durante todas as situações do meu dia a dia, né? E vou percebendo aquilo que me dá sensação no corpo, que é agradável, que eu gosto de repetir, e aquilo que me dá uma sensação desagradável, e aí eu vou percebendo, então isso é um gatilho para eu me sentir assim. Por que é um gatilho? Porque se eu me irrito com algo que você disse para mim, não é você que me irrita, você disse algo e eu me irrito. Então, eu preciso tomar conta da minha emoção, estar consciente de como eu me sinto com um gatilho que foi o que você disse. Então, a gente vai com autoconsciência emocional, percebendo como as emoções nos afetam, né? Fazendo escolhas de como lidar com aquilo com consciência, saindo do automático,
e isso vai te dando o poder de gerir melhor os seus comportamentos. Então, a partir do momento que eu percebo que determinada pessoa, que determinada situação, por exemplo, para mim, eu posso dar o exemplo de trânsito. Para mim trânsito é uma coisa que me irrita muito. Então, eu fui percebendo isso e fui me perguntando, adianta ficar irritada? Tem outro caminho para fazer? Então, eu vou manter essa irritação ou eu vou ressignificar isso e passar por isso de uma maneira mais apaziguada? Porque qual é o problema de ficar vivendo estressada no trânsito? É que o meu corpo, quando está sob estresse, e o seu também, produz cortisol e adrenalina numa quantidade que não metaboliza. E essa quantidade de hormônio estressor vai para a minha corrente sanguínea, me inflama, vai para as minhas fragilidades físicas. E quando vê, eu tô com dor aqui, dor ali, dor de cabeça, passando mal, né? Então, eu começo a adoecer. Então, esse é o problema de ficar estressando com uma situação que está fora do meu controle. Eu só posso controlar o que está dentro de mim, então eu controlo a maneira que eu me relaciono com isso, né? Então, conforme eu vou percebendo isso, mudando, né, gerindo melhor meus comportamentos, eu vou amenizando essa situação, vou produzindo menos cortisol. Quando eu produzo menos cortisol, a minha ansiedade diminui. A minha ansiedade diminuindo, eu começo a ter uma percepção de vida plena, né? Uma percepção de vida, de que eu tenho uma vida boa, né? A vida é a mesma, a correria é a mesma, o trânsito é o mesmo, mas a minha percepção mudou. Eu entendi que eu não controlo o que está fora de mim, né? E que eu controlo apenas o que eu faço, nem o que eu sinto eu não controlo. Eu não controlo emoções, né? Mas eu controlo meus comportamentos. Então, eu começo a ter comportamentos que me fazem mais feliz. Então, agora, quando eu passo pelo trânsito e eu não me sinto daquela forma, eu consigo relaxar, eu fico pensando em coisas que eu quero, né? Eu agora faço outras coisas no trânsito. Então, eu falo, olha que legal, eu consegui, e isso me enche de orgulho de mim mesma. Conforme eu vou me enchendo de orgulho de mim mesma, a minha autoestima melhora, o meu amor próprio melhora, eu tenho uma sensação de que eu estou cuidando de mim, né? E quando eu faço isso, eu me sinto bem. Então, são atitudes pequenas no dia a dia, né? Comenta aí, gente, se isso faz sentido para vocês, se vocês já se sentiram assim. Comenta para ver se eu tô no caminho certo do que vocês estavam esperando. Então, conforme eu vou vivendo dessa forma, né, o meu dia a dia, eu vou tendo a sensação de que a minha vida é boa. E aí eu diminuo, eu vou me libertando do sofrimento, porque eu vou mudando o meu mindset, né, a minha mentalidade, eu vou ressignificando a forma que eu me sentia sobre aquilo, e vou também desenvolvendo novos comportamentos, né? Então, quando eu faço isso, eu tô também desenvolvendo a minha aceitação. Eu começo a perceber que tem coisa que não tá no meu poder mudar. O que tá no meu poder mudar, eu mudo, né? O que tá no meu poder mudar, eu faço um planejamento, eu tenho novas ideias. Agora, tem coisa que não dá no meu poder, não tá no meu poder mudar. E a aceitação foi uma das coisas, assim, que mais transformam a vida da gente, porque você para de lutar, você para de ir contra, você para de polemizar. Então você fala assim, eu quero fazer tal coisa. Vai te fazer feliz, você tá bem. Então eu começo a assumir a responsabilidade pela minha vida, pelas minhas ações, e eu começo a permitir que o outro também assuma, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, desculpa, muito importante, permitir que o outro assuma a responsabilidade. E quando a gente permite, o que acontece? Parte do peso que você carrega, você para de carregar. Então, você começa a diminuir o seu peso, a sua vida fica mais leve. E isso é desde criança até pessoa adulta, né? Hoje eu atendi uma cliente que falou assim, meu marido não faz nada, eu que faço tudo.
Mas você permite que ele faça? Ai, mas ele demora muito. Então, assim, a pessoa quer controlar tudo, quer controlar o outro, quer controlar o ritmo. Ela se estressa, o marido desiste. Ele fala, não adianta, eu não vou agradar, né? Então, são pequenas coisas do dia a dia que elevam o nosso sofrimento emocional e a gente acredita muitas vezes que isso faz parte da vida, mas não precisa ser assim. De verdade, não precisa ser assim. Bem-vindo, Eugênio. Bem-vindo, Renata. Bom ter vocês aí, né? Eu gostaria que vocês colocassem aí perguntas, que vocês fossem me falando se faz sentido, se tá bom, se eu falar alguma coisa que você não compreendeu, por favor. Então, assim, importante compreender as causas do que você está sentindo, né? As experiências, as crenças nas quais você está agarrada, né? Os seus padrões de pensamento e sentimento. Então, é muito importante. E isso é o quê? A autoconsciência emocional. É você perceber os seus pensamentos. Você pensar, por que eu penso dessa forma? Onde eu fui buscar essa crença? Onde que eu comecei a acreditar nisso? Eu posso acreditar em outra coisa que seja melhor para mim? Né? Hoje eu recebi uma cliente que estava comentando sobre deixar o cabelo branco e que ela acha que envelhece. Eu falei, é uma crença, né? Muita gente fala para mim que eu não fiquei parecendo mais velha por causa do meu cabelo branco. Eu acredito, para mim é bom acreditar, né? Então eu acredito, né? É muito importante buscar apoio se você não tá sabendo lidar com esse sofrimento emocional. É importante saber o momento de buscar apoio, né? É importante desenvolver as práticas de autocuidado. Então, hoje eu postei um vídeo, né? Depois que a inteligência emocional e a neurociência entraram na minha vida, eu hoje tenho prazer em fazer a minha própria comida. É um ato de amor comigo mesma, né? Deixa eu descer a cachorra da cama. Que ela tá latindo aqui. Aqui, ó. Pra quem tá com saudade, né, Eric? Tetê, a minha tia adora ela. Bom, então, quando eu tenho a sensação de que eu tenho tempo pra mim, de que eu cuido de mim, de que eu faço coisas por mim, né? Eu me sinto bem, me sinto feliz, né? Parece que a luz do sol brilha mais. Então, tem pesquisas que falam que se você tirar pelo menos 1 hora por dia para você e com essa consciência, você vai ter essa sensação de que você tem domínio sobre a sua vida. Porque senão o que acontece? Fica parecendo que você não é dona da sua vida. Tudo manda na sua vida, a correria, os filhos, o marido, tudo. Você só não tem tempo para você. Isso vai te desmotivando, vai tirando sua energia. Chega uma hora que você fica apática, né? E começa a parecer que nada faz sentido, que nada vale a pena. Então, é muito importante que a gente tenha práticas de autocuidado. E cada pessoa define o que é autocuidado para si, né? Desde que isso te leve a um bem-estar, né? É muito importante você desafiar seus padrões de pensamento. Então, por exemplo, eu tenho uma crença de que... uma crença que me limita em alguma coisa. Eu devo me perguntar, por que eu penso isso sobre... né? Por que eu acredito que eu não posso fazer isso? Por que eu acredito que eu não sou capaz de fazer aquilo? Né? Da onde eu tirei isso? Porque todo mundo que é funcional pode fazer o que decidir fazer. Né? Você pode decidir qualquer coisa para sua vida. Tudo que um ser humano fez, qualquer outro ser humano que seja funcional pode fazer também. Né? E nós temos diversas histórias de pessoas que saíram do nada e alcançaram o sucesso. Agora a questão aí é definir o que é sucesso, né? O que é sucesso para você? Né? Então, assim, eu vim para essa live, eu não tenho costume de fazer live, é claro que eu fiquei apreensiva, mas o que acontece? Eu defini para mim que, independente do resultado, eu tenho uma mensagem para levar, eu tenho um conhecimento para passar, e eu quero passar para quem quiser ouvir. Então, eu me
despi das expectativas, vim com todas as minhas vulnerabilidades e tô aqui, né? E eu espero que esteja ajudando, que vocês estejam compreendendo essa mensagem. Se não estiverem, por gentileza, coloca aí para eu saber se estou no lugar certo, Eugênio. Né? Então, esse desafiar os seus padrões, para mim, é uma das coisas mais importantes, é o que a gente mais trabalha na mentoria, porque o comportamento, ele se forma o comportamento, ele não é só ação, né? Ele aparece na ação, é a parte que todo mundo vê. Mas o comportamento, ele é uma junção de afetos e cognições. Então, são ações, afetos e cognições. Então, quando eu tô com preguiça de fazer alguma coisa, preguiça é uma emoção, eu preciso pensar sobre o que eu tô sentindo, né? E aí, quando eu tô com preguiça, eu começo a ter pensamentos de deixar para amanhã, de deixar para depois, né? Então, eu tenho uma emoção que é a preguiça, me dá vontade de encostar em algum lugar, e tenho pensamentos de adiar alguma ação que eu tenho para fazer. E o meu comportamento é aquilo que eu tô fazendo, que é, na verdade, não fazendo nada, né? Então, você vê, quando você pensa em mudar o comportamento, é preciso abordar os afetos que estão por trás desse comportamento. Afetos é abordar os sentimentos e as emoções que estão por trás desse comportamento, né? E as cognições é a forma que você aprendeu a olhar para o mundo, né? É como você percebe, concebe, lembra, raciocina, julga, imagina e resolve seus problemas. Ou seja, isso que vem para sua mente. Então, o que vem para sua mente é o seu padrão. Se você quer mudar, tem que mudar o padrão. Então, você precisa desafiar. Se eu faço de um jeito, vou fazer de outro. Eu tô aplicando isso muito na culinária. Eu tô fazendo uma dieta anti-inflamatória e precisa ter coragem, porque mistura coisas que nunca misturei antes, como coisas que nunca comi antes. Então, eu tava comentando esses dias com uma amiga que precisa ter coragem, às vezes, para mudar hábitos alimentares. Imagina mudar comportamentos de uma vida inteira. Mas quando a gente sente que tem algo a melhorar na nossa vida, é fundamental que a gente apoie essa ideia. Como eu posso ser mais feliz se eu não empreender uma mudança do que não me faz feliz? É ou não é? Perdão, né? É importante perdoar. Porque se a gente não perdoa, o saco de batata é seu. É você que carrega. Pensa como seria a sua vida se você soltasse tudo que não te serve. Soltasse, permitisse que cada um fizesse suas escolhas, parasse de dizer para as pessoas como elas têm que fazer as coisas. Pensa quando você era mais jovem se você gostava disso. Pensa se você gostava alguém falando para você como que você tinha que fazer as coisas. Você queria ter sua própria experiência, você queria tirar sua própria conclusão. Então aprende a observar. Observa mais, interfere menos, né? Deixa as pessoas que você ama desenvolverem recursos próprios para lidar com a vida. Porque afinal de contas a gente não vai estar aqui para sempre. Então quando a gente tem aceitação, consciência dessa questão, né, do tempo, da eternidade, a gente vai soltando, a gente vai sofrendo menos, vai se libertando cada vez mais desses sofrimentos que a gente arrasta, né? A gente arrasta na nossa... Eita, peraí. Que a gente arrasta na nossa vida, no nosso dia a dia. E estabelecer limites saudáveis, né? Então, estabelecer limites é muito importante. A Malu chamando. Estabelecer limites é muito importante, porque senão as pessoas abusam, né? Você abusa. Então, a gente começa a observar. Já ouviu aquilo? Quem quer... Como é? Quem quer faz, quem não quer manda. Então, é isso. Muitas vezes a gente fica esperando que os outros façam as coisas que a gente quer ver feito. Então, isso gera também um conflito.
um atrito, né? E para complementar essas questões que eu falei, né? Que muitas vezes quando a gente quer mudar um hábito, a gente quer empreender uma mudança, transformar nossos comportamentos, mudar de vida, né? Tudo isso, a gente pode deixar um relacionamento, né? Eu recebi muita pergunta de gente que tá em relacionamento abusivo. Então, muitas vezes a gente não muda por medo, né? A insegurança, a ansiedade reflete um medo. Então, esse medo, a gente precisa pensar, tá relacionado a quê? Né? Esse medo vem da onde? Será que é medo do fracasso? De não ser bom o suficiente? Né? De subir as expectativas? Será que é medo da rejeição? Você tem medo de ser rejeitado, de receber crítica, de perder a amizade, né? Sente vergonha, né? Eu, para começar a fazer vídeo aqui, eu tive que lidar com a vergonha. Para mim é muito difícil o começo. Eu adiei demais esse começo por vergonha. Aí você fala, vergonha de quê? Vergonha de aparecer. Não era da minha prática ficar aqui pondo a cara aqui, não era, né? Mas agora vai ser, né? Devagar, passo a passo. Não tenho pressa. Por que eu não tenho pressa? Porque eu não quero sofrer, né? Eu quero que seja numa boa. Eu não quero sofrer, então eu não tenho pressa. Eu tenho uma mensagem para passar e eu vou vir aqui passar a mensagem. As pessoas que estiverem alinhadas com a minha mensagem vão permanecer. E quem não tiver, não vai. E tá tudo bem. Não tem problema. Outro medo que gela a gente é julgamento, né? Quanto medo a gente tem do julgamento. Mas olha aqui, já percebeu que quanto maior o medo do julgamento, muitas vezes pode significar que você é uma pessoa que julga muito? Porque se você julga muito, o julgamento, você fica com aquele medo de ser julgado. Mas o que é importante perceber? Que o julgamento está na sua cabeça. Sou eu pensando que alguém está pensando algo sobre mim. Sou eu pensando sobre mim, né? Então, quando vier um julgamento, em vez de você jogar para fora naquela pessoa que você estava projetando, traz ele para dentro e se pergunta, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? E você vai perceber que os seus julgamentos vão começar a se diluir, né? Então, outra coisa que a gente, né, o medo da comparação. Quem já ouviu falar de comparação ipsativa, né? Foi um professor meu, professor Flávio, que ele falou esse termo, ipsativa, e é a comparação se hoje eu tô melhor do que eu era ontem. Eu só me comparo comigo mesma para saber se eu estou progredindo, evoluindo na direção que eu quero ir, né? Não adianta eu me comparar com pessoas que eu admiro ou com qualquer outra pessoa, porque aquela pessoa teve uma trajetória diferente da minha, experiências diferentes da minha, né? E se eu começo a me comparar com aquela pessoa, você imagina eu me comparar com essas pessoas que têm mais de 1000 pessoas numa live, eu entro em depressão, acabo com a minha carreira agora. Então eu não posso me comparar, eu tenho que lembrar que ontem eu nunca tinha feito uma live sozinha, né? E que eu não tinha ninguém na live. E hoje, seja lá o número de pessoas que tiver, porque o meu gestor me ensinou uma técnica para não ficar ansiosa com isso, que é colocar uma fita crepe aqui para não ver a quantidade de gente. Então, eu tô aqui passando a minha mensagem. Isso que é importante para mim, né? E esse é o exemplo que eu quero deixar para você. Então, se conecte com aquilo que é importante para você. Foque no positivo sobre isso. É o que eu quero que seja e não o que eu tenho medo que não seja, né? Eu não fico focando no que eu tenho medo, porque eu materializo isso, acabo conectada com ações, com pensamentos que me desconectam do que eu quero. Então eu falo no positivo, o que eu quero, o que eu desejo, aqui eu vim, o que eu quero fazer, qual resultado eu busco. Então eu vou me conectar com isso, e aí a minha mente vai se conectar com os caminhos neurais que vão me levar às ações necessárias para realizar isso com o qual eu estou conectada, né? Outra coisa muito importante, a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem medo do desconhecido. O desconhecido ativa o nosso sistema límbico, que coloca a gente numa situação
de medo de morrer, né? É aquela sensação de, eu vou morrer de vergonha, eu vou morrer. É uma sensação de morte emocional, parece que você vai morrer de verdade. Então, o desconhecido, incertezas, tudo isso vai liberar na gente essa sensação que faz com que a gente queira se afastar do que está causando esse medo. Então, quando a gente sabe disso, fica muito mais fácil enfrentar. Então, eu consigo falar, tá, eu tô apavorada, com medo de fazer a live, mas isso faz parte do mecanismo de defesa da minha mente. Isso não sou eu. Isso é a minha mente produzindo isso para me proteger do ridículo, da expectativa, do fracasso, da rejeição, do julgamento. A minha mente faz isso comigo. E a mente mente às vezes, né? Então eu preciso prestar atenção nisso, entender que eu não tenho nada a perder, que mesmo que não tivesse ninguém aqui, eu ia estar treinando, passando a minha mensagem, falando do que é importante para mim, falando das coisas que transformaram a minha vida. E que eu quero transformar a sua também, né? Então, tudo isso, esses medos, né, acabam fazendo a nossa insegurança crescer, a falta de consciência emocional, de gestão comportamental, fazem o nosso sofrimento emocional crescer. E o meu convite é para que você comece a olhar para esse lado, né? E que, se você quiser mudar isso, quiser uma oportunidade de mudar isso, coloca aí, escreve aí, eu quero, e aí eu vou entrar em contato com você, vou te passar um link e nós vamos conversar, tá? Lá nesse link você vai responder umas perguntas e vai entrar para um grupo onde eu vou postar situações e conteúdos relacionados à inteligência emocional, neurociência das emoções, psicologia positiva e respiração circular. É um trabalho que eu estou divulgando já tem algum tempo e agora em agosto nós vamos lançar. Então o meu convite é: vamos nos libertar do sofrimento emocional. Vamos construir uma vida boa. E você fala assim, mas nesse caos que está o mundo... E aí eu vou te falar uma coisa que eu fui lá na Índia aprender. Você vai esperar o mundo parar, o mundo silenciar, para você poder ser feliz, meditar, né? Você vai esperar o futuro, né? Sendo que a gente sabe que não existe tempo, né? Qualquer um de nós fica adiando a felicidade, adiando esse sentimento de vida com sentido, vida com propósito. Até quando, né? Então a minha proposta é para a gente começar agora. E as coisas que eu falei, eu espero que possam te ajudar no seu dia a dia, né? Então hoje, quando a gente sair daqui, você já pode pensar assim: vou prestar atenção em como estou me sentindo. Boa noite, Kel. Vou prestar atenção em como estou me sentindo. Vou nomear isso que eu estou sentindo. Vou pensar sobre os meus comportamentos, se eles me apoiam ou me atrapalham, se eles me colocam no rumo que eu quero ou se eles distorcem, né? Vou pensar se a minha mente é uma advogada. Quando a nossa mente não é consciente, ela acaba se tornando uma advogada uma advogada criminal, não quer saber a verdade, só quer fazer a defesa, né? Então, tem aqui uma pessoa que pediu para participar. Oi, tudo bem? Manda pergunta aqui, Luciano. Então, essa é a minha dica, né? A gente já tá aqui há 33 minutos. Se vocês... Agora, gente, pergunta aí. Põe dúvidas, põe as suas questões. Luciano, quer entrar? Quer pôr uma pergunta ao vivo?
boa noite. Né? Antes, por exemplo, e mudar a vida, né? Parece uma coisa simples, parece uma coisa fácil, mas a mudança para o adulto ela é muito complicada, né? Porque nós estamos, o nosso padrão mental, o objetivo dele é sempre automatizar as nossas ações para economizar energia. Tudo que você for fazer que não tiver alinhado com esses princípios do cérebro, não tiver alinhado com economizar energia, aumentar prazer e diminuir a dor, o seu cérebro vai tentar sabotar. Então, quando você quer empreender uma mudança, você precisa se conectar com aquela faceta positiva da mudança, né? Essa mudança, eu vou ficar muito feliz. E aí eu visualizo eu feliz, eu falo sobre essa felicidade, eu materializo. Acredito que sim, tia. Quando eu finalizar aqui, eu vou tentar descer ela para ficar no feed, tá bom? Então, eu materializo isso dentro da minha mente. E tudo que a mente constrói é possível a gente materializar no nosso campo físico. Então, a mudança, ela precisa ser conectada, senão o seu sistema de recompensa barra, né? Isso já é um tema da neurociência. Então, eu quero me libertar do sofrimento emocional, para isso eu preciso mudar comportamentos. Para mudar comportamentos, eu preciso ter consciência emocional, né? Eu preciso desafiar os meus padrões. Para desafiar os meus padrões, como eu faço para administrar os meus padrões mentais? Ótima pergunta. Oi, Aline. Ótima pergunta. Você precisa desenhar o padrão mental que você quer. Você precisa se conectar com o padrão mental que você quer. Então, vamos supor que eu tenho um padrão mental negativo, né? Eu tenho muitos pensamentos negativos, eu tô sempre achando que algumas coisas vão dar errado, e aí fico sempre apreensiva e ansiosa com isso. Então, eu preciso ganhar consciência de que eu estou no campo mental, produzindo essa energia que me faz mal. E aí eu posso me perguntar, como isso poderia ser? Eu poderia pensar sobre o que vai dar certo. Então, eu começo a gerar intencionalmente essas perguntas positivas. O que pode dar certo? O que eu vou sentir quando tudo der certo? O que eu vou ver quando tudo der certo? O que eu vou escutar quando tudo der certo? Você materializa isso e você traz isso intencionalmente para a sua vida. Né? A neurociência diz que para mudar um comportamento, a gente precisa de 4 elementos. Intencionalidade, então eu preciso ter a intenção, né? Eu vou fazer isso conscientemente, então eu vou pensar, em vez de pensar assim, ai, que dia chuvoso, eu falo, nossa, mas que dia lindo, né? É um dia chuvoso, mas é um dia lindo, porque todo ano tem dia chuvoso, né? E a chuva é uma delícia, quando tá na seca, a chuva é uma delícia, então por que eu não me lembro disso? Né? Então, eu vou ter intencionalidade em buscar o padrão positivo que eu quero. Prática deliberada. Então, eu vou repetir, conscientemente repetir esses pensamentos que eu busco, esse padrão mental que eu busco. Eu vou repetir, porque o cérebro aprende por forte impacto emocional e por repetição. Né? Então, se não aconteceu nada que te deu um forte impacto emocional, que vai gravar aquilo na tua mente, você precisa repetir. Então, você precisa ter prática deliberada. Você precisa ter foco atencional. Ou seja, eu estou fazendo, estou aqui presente no que eu estou fazendo. Né? Eu não estou aqui fazendo pensando lá no futuro, lá no passado. Eu estou aqui fazendo com a intenção, praticando, né? Se você estiver conectado com um propósito, você vai ter disciplina por causa do que eu vou falar agora, que é o 4º elemento. Você vai, a cada pequena conquista, você vai celebrar. Por que que isso é importante? Porque quando você celebra, quando você fala assim, poxa, que legal que isso aconteceu comigo, que legal que meu feijão deu certo hoje, que legal que, sei lá, que a roupa secou, que legal que o meu projeto foi o vencedor, que legal que eu passei no concurso. Toda vez que você faz isso, o seu sistema de recompensa quer repetir. Então, quando ele quer repetir, isso incentiva a sua disciplina, né? Ter foco ajuda? Não. Ter foco
é fundamental. Você precisa ter foco atencional, não é simples foco, é estar presente. O seu foco tem que estar presente no comportamento que você está desenvolvendo para fixar esse comportamento, para criar esse caminho neural, porque o comportamento, ele é um circuito neural. Então, um comportamento que eu não tenho, ele não está criado na minha mente. Se eu quero criá-lo, eu preciso repetir, repetir, repetir. Eu adoro o exemplo do caminho de gado, né? O gado passa sempre pelo mesmo caminho. Você vai mudar o caminho do gado, a primeira vez que passar, o caminho, você não vai enxergar aquele caminho. O gado vai passar ali milhões de vezes para abrir aquele caminho e ficar um caminho fácil de percorrer. Fácil de percorrer na mente significa se tornar automático. Enquanto ele não se tornar automático, eu preciso ter foco, presença, celebrar para ativar o meu sistema de recompensa. Eu preciso ter prática deliberada e intencionalidade, porque senão ele não vem, porque ele não é automático. Agir com razão, o objetivo da inteligência emocional é integrar o nosso emocional e o nosso racional. Porque nós vivemos no emocional. Por mais que você ache que você é uma pessoa racional, você é emocional. E o nosso sistema de recompensa também é emocional. Então, na verdade, você precisa ativar o seu sistema 2, que é o seu sistema racional. Eu chamo de sistema 2 porque tem um autor que chama de sistema 2 o nosso sistema racional. E chama de sistema 1 o nosso sistema emocional. Nós vivemos no emocional. Quando a gente começa a fazer as perguntas, quando a gente começa a pensar sobre o que sente, pensar sobre o que pensa, pensar sobre as crenças, é justamente o que você está fazendo, ativando o seu racional. Pondo a sua mente para pensar sobre o que ela pensa, o que ela sente, por que você faz as coisas do jeito que faz, por que você acredita nas coisas que acredita, se isso te faz sentir bem, se isso te faz sentir mal. Você ativa a sua percepção, que é a sua cognição. Você se torna um observador de como você se sente. Isso é a sua cognição. Então, mudar o comportamento, você precisa olhar, nós precisamos olhar, e na mentoria nós fazemos isso o tempo todo, olhar para os afetos, que são emoções e sentimentos, para a cognição, que é a maneira que aprende, memoriza, percebe, observa, né? E olhar para as ações, que são os comportamentos. E aí buscar congruência, que é, eu estou agindo de acordo com o que eu penso, né? Buscar alinhamento com os valores. Porque pensa umas coisas que a gente faz, tipo assim, eu valorizo muito a família. Aí eu tô na sala vendo TV, quando vê minha mãe passa na frente, aí eu xingo minha mãe, que minha mãe passou na frente da TV. Será que eu valorizo a família ou valorizo a TV? Então, será que eu tô sendo congruente? Será que eu tô agindo de acordo, né? Então, a gente precisa perceber quais são o que você valoriza. Escreve aí, faz uma listinha, o que você valoriza. E aí, olha para suas ações, para seus comportamentos. Percebe se um está alimentando o outro, né? Porque muitas vezes a gente fala de valores que não praticamos. Aí vivemos com incongruência. Como que a gente pode eliminar o sofrimento emocional se a gente não consegue ser coerente com a gente mesmo? Se a gente não consegue ver um sentido no nosso comportamento? Então, são essas reflexões, né? A mentoria de inteligência emocional é um trabalho profundo, né? É um trabalho profundo que realmente traz mudanças positivas para a vida da gente. Então, é um trabalho que exige presença, envolvimento, porque como que eu quero mudança e não pratico? Quem que vai mudar? Né? Eu quero que o outro mude, você quer que o mundo mude para você ser feliz? Isso não vai acontecer. Então, essa é a minha proposta. Então, se isso faz sentido para você, se isso bate forte aí, né?
se toca aí nas suas dores, escreve aí eu quero, que eu vou mandar a ficha de inscrição para você, o link da inscrição para você, tá bom? Obrigada, Luciana, suas perguntas foram muito ricas e estimularam aqui o meu conhecimento, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, bom, eu trouxe aqui, que horas são? 15 minutinhos. Eu trouxe aqui um exercício que vocês podem fazer aí da onde vocês estão. Vocês vão escrever a resposta, eu não preciso ver a resposta, tá bom? Mas é uma brincadeira, tá? Beijão, Luciano. É uma brincadeira. Eu falei que você é emocional, né? Que você é emocional, que seu sistema de recompensa é emocional. Então, eu vou fazer 4 perguntas para você e você vai verificar se você é ou não emocional. E quando a gente fala que é emocional, eu tô dizendo que é a sua criança interior que tá no comando. Você fala assim, como assim minha criança interior? Eu já tenho mais de 50 anos. Ah, obrigada, Raquel. Praticar o desapego. Eu acho que eu acho que isso aí tá muito, pra mim, tá muito conectado com a espiritualidade, né? Para eu praticar o desapego, eu preciso entender quem que eu sou aqui nesse lugar, o tamanho que eu tenho, né? Entender o meu significado, né? Isso não quer dizer que eu não me valorize, que eu não me ache importante, que eu não acho que eu tenho um papel. Eu tenho. Mas quando eu me conecto com a espiritualidade, eu percebo que não adianta eu ficar apegada a nada. Que eu preciso deixar as coisas passarem, né? Eu não consigo puxar tudo comigo, senão fica muito pesado. Então, a nossa mente, ela é muito apegada a algumas coisas, mas justamente quando a gente traz essa consciência, essa autoconsciência emocional, quando a gente começa a ativar a nossa razão, pensar, refletir sobre isso, a gente vê que não tem alternativa, né? Agora, tem que vencer o medo para pensar sobre isso, porque a maioria das pessoas tem muito medo de pensar, falar, conversar sobre isso. Então, a minha dica é vamos falar sobre isso, né? É isso que vai normalizar o tema, o assunto para nossa mente, né? Tudo que é desconhecido, a mente quer fugir, quer correr. Tudo que se torna conhecido já cria uma possibilidade de uma nova resposta. Então, precisamos falar sobre isso, trazer os nossos medos, as nossas dores, para tudo isso, né? Bom, vamos lá? Vocês topam fazer? Eu faço as perguntas, vocês escrevem aí a resposta? O que você queria mais ter na infância que não teve emocionalmente falando? Oi, Nelma. O que você queria mais... Cadê a pergunta? O que você mais queria ter na infância que não teve emocionalmente falando? Anota aí. Que sentimentos negativos que se repetiam muitas vezes na sua infância? Isso aí não é... Então, você tinha o quê? Frustração? Não queria ter brinquedo, não tinha? Qual era a emoção recorrente aí? O que você queria ter na infância emocionalmente que não teve? Não queria se sentir frustrada? O que será? Quais sentimentos negativos se repetiam muitas vezes? Quais eram suas frustrações quando eram criança? Responde para você. Se quiser colocar aqui, é maravilhoso, pode colocar, gente. Agora, às vezes você quer sigilo na sua resposta, você responde aí pra você, tá bom? Mas se quiser colocar aqui, melhor ainda. Ó, terceira, hein? Quais eram suas frustrações quando era criança? E última, como você reagia a essas frustrações? Você birrava, chorava, tretava, entrava embaixo da cama, dentro da geladeira? O que você fazia quando você tinha 5 anos? Essas perguntas, gente, é pra você... Desculpa, eu devia ter falado, né?
Eu falei, né? O que você queria ter na infância que não teve emocionalmente, que sentimentos negativos que se repetiu muitas vezes na infância, quais frustrações quando era criança e como você reagia às frustrações quando criança. Então, eu quero que você perceba que essa primeira resposta representa a sua demanda emocional. É isso que você busca atender. Quando você briga com a sua namorada, com o seu namorado, é isso que você fala, você não me dá isso. Vamos supor que você escreveu aí, eu queria ter a atenção dos meus pais. Então hoje você briga por atenção, você quer atenção, né? Vê se bate, tá? Se bater, escreve aí, bateu, bateu. Né? Quais sentimentos negativos se repetiu muitas vezes? Isso que você escreveu aí demonstra um padrão emocional seu, né? Provavelmente é assim que você se sente até hoje quando a sua demanda não é atendida. A quarta é só para você identificar as frustrações. A quarta não, a terceira, né? É só para você identificar suas frustrações. E a sétima, a resposta que você colocou aí, eu quero que você reflita se ainda hoje é assim que você reage. E isso te dá um padrão de comportamento. Né? Se você não passou por nenhum desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, então essas perguntas mostram que é a sua criança, né, que está no comando da sua vida, tomando decisões para você, enquanto você pensa que é você adulto. Então a minha proposta é integrar esse adulto com essa criança, né, para que a gente possa ter uma vida melhor, viver com mais bem-estar e comportamentos mais assertivos que nos levem a uma vida boa, que é o que a gente merece. Nós não nascemos para trabalhar e pagar conta. A gente nasceu para ter uma vida boa. E se a gente sair desse padrão de pensamento de trabalhar para pagar conta, nós vamos nos conectar com uma outra parte da vida, que é descobrir as nossas forças pessoais, os nossos talentos e o que a gente tem para oferecer para esse mundo, né? E que de repente a gente pode até viver disso. Então, essa é uma proposta que eu trago. Então, vamos encerrar. Mais alguma questão? Alguma pergunta? Mesmo que a gente encerre aqui, eu vou tentar descer, né, essa live. Mas eu tô lá no direct, tá? Pode me chamar, pode mandar perguntas. Eu terei o maior prazer em responder. Ok? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, que ficaram até o final. Foi muito bom. Eu gostei muito, espero que vocês também, viu? Obrigada. Vamos ver agora onde desliga, né, gente?